O livro do Apocalipse, ele é um livro que evolui todo tipo de profecia. Nenhuma profecia começa no livro do Apocalipse. Você não pode estudar o Apocalipse 11, é onde está centralizadas as duas testemunhas, e querer interpretar ali no que faz sentido para sua cabeça. Não pode. Infelizmente, a linha pré-tribulacionista usa esse recurso. Embora ela tenha exemplos dentro do livro do Apocalipse, que você depende de porções dos profetas para entender a evolução do livro, a revolução, a revelação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine o Apocalipse, ele está mostrando peças de sonhos e visões, destacando o profeta Zacarias, que é onde tem o assunto das duas testemunhas, e é quase que a chave para compreender bem o tema. Depende de outros profetas também, mas ali quase que a chave principal. A chave que virou ali, você entende tudo. E tem visões de Daniel, que estão mescladas, juntas. E aí você vai ver que, por exemplo, o Apocalipse está fazendo referência até para Gênesis. O que era uma antiga serpente lá é um dragão. Evoluiu. E para você entender aquele dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, você depende de Daniel. Você não pode interpretar só o que está fazendo sentido para você ali. Assim é com o falso profeta, assim é com a grande Babilônia. Então o assunto das duas testemunhas é o mesmo. Evoluiu ali. Não são somente 2 homens. O Senhor deixou múltiplos testemunhos de 2 testemunhas desde o início, desde Gênesis, passando pelos profetas, destacando alguns, até o Apocalipse. O sol e a lua que Deus criou no 4º dia, ele já falou que são testemunhas fiéis. Está no Salmo. São 2 testemunhas fiéis. Tá, mas o que tem a ver o sol e a lua com a gente? Tem tudo a ver. Primeiro que a nossa vida depende disso. Segundo, o testemunho das 2 alianças estão testemunhadas no sol e na lua. Dentro do profeta Zacarias, você tem múltiplos testemunhos de 2 testemunhas. Você tem sempre 2 homens. A profecia desses 2... A profecia não, é a profecia de Zacarias e Ageu anima o espírito de Josué. Por exemplo, o sumo sacerdote Josué, junto com Zorobabel, são 2 testemunhas que profetizavam para animar o espírito das 2 casas de Israel. Embora a gente sabe que a casa de Israel havia sido rejeitada, Deus deixa um testemunho ali pelo profeta Zacarias. No capítulo 8, Deus fala que a casa de Israel iria ajudar na edificação do templo. Porém, naquela época não ocorreu. Jamais a casa de Israel pôde ajudar na reedificação do templo. Mas é que Deus estava pensando na casa de Israel do futuro e no templo verdadeiro, o corpo do homem, a igreja. E aí depois você tem Esdras e Neemias, são 2 homens que terminam a obra. E aí você tem textos, por exemplo, em Ageu, no livro de Esdras, onde você vê que enquanto Zacarias e Ageu, 2 testemunhas, profetizavam, os homens iam prosperando e edificando. Então são múltiplos testemunhos de 2 testemunhas, e é ali em Zacarias, no capítulo 4, que Deus dá aquela visão chave. E você tem que catar essa peça, somar com Isaías e levar lá para o Apocalipse 11. Obrigatoriamente você tem que fazer isso. E eu vou falar a verdade, se você compreender corretamente o assunto das 2 testemunhas, não sendo limitado ao pensar que é somente Moisés e Elias, que eles vão vir e profetizar, né, e vão fazer aqueles poderes, que Deus é poderoso. Se ele quisesse que os homens soltassem fogo da boca e fizessem aqueles poderes, Deus poderia fazer, mas isso não bate com a realidade do que nós vimos Deus fazer na Bíblia, né, na palavra de Deus. Ainda mais que ele está fazendo referência para os profetas. Então você pega esses testemunhos, e quando você entende o assunto das 2 testemunhas em Apocalipse 11, pelo menos uns 50% do livro, ele altera na sua mente. E muda tudo, você tem que mudar todo o entendimento. Por isso que realmente, quando tem pastores que trabalham com a linha pré, eles trabalham para gerar um grande atraso na mente do povo. Não é apenas uma promessa falsa. É fazer você interpretar a palavra de Deus de maneira totalmente limitada. Entendeu? Então eu separei aqui alguns textos, uma coluna de textos. Só que eu não sei quais foram os textos que o Pedro separou para ler. Eu vou deixar ele ler e explicar. E o que ele lê eu vou eliminar aqui para eu não precisar ler. Entendeu? Eu só dei essa introdução para vocês entenderem. E aí sim, depois que você abre
a mente da pessoa nisso, aí vem o assunto das duas casas, porque está conectado. Então eu separei aqui 7 pontos. As 2 tábuas do testemunho, isso está escrito no livro da lei. Os céus e a terra, Deus chamou de testemunhas. Os céus e a terra, tem motivos para isso, sempre 2. O sol e a lua, que Deus criou no 4º dia, foram as primeiras testemunhas do Senhor. As 2 casas de Israel foram chamadas de testemunha, como o irmão Jean leu em alguns textos. Judeus e gentios são chamados de testemunhas. Aí nós temos a antiga e a nova aliança. 2. São 2 testemunhas. O que testemunha você fala da nova aliança? Você precisa dos testemunhos da antiga. As 2 formam 2 testemunhas. E esses 6 pontos, eles apontam para as 2 testemunhas do Apocalipse. Ou seja, Deus ele tinha 10 mandamentos. Ele quis colocar 5 em uma tábua, 5 em outra. Ele poderia fazer tudo numa tábua só, a tábua do testemunho. Mas ele quis pôr seus 10 mandamentos em 2 testemunhas. Quem carrega esse testemunho somos nós hoje, judeus e gentios, não em corações de pedra, e sim em corações de carne. Esse é um testemunho. Aí depois tem os céus e a terra, porque nosso testemunho tem que coincidir com o testemunho do céu. Quando lá em Deuteronômio, capítulo 30, Deus fala, olha, eu tomo os céus e a terra por testemunho que eu coloquei diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha o bem, guardar os meus mandamentos é o bem. São 2 testemunhas, nós temos que testemunhar no tribunal de Cristo de acordo com o céu, não em desacordo. Certo? Aí depois, Deus vai chamar as 2 casas de Israel de 2 testemunhas. Irmãos, isso não é por acaso. Deus está construindo um pensamento na nossa mente para quando chegasse o Apocalipse para a gente. E aí, a gente sabe que as 2 casas de Israel vão se tornar em judeus e gentios. 2 testemunhas. Aí, o que nós temos que ter na nossa mente? A antiga e a nova aliança. 2 testemunhas. Tudo isso vai culminar em uma revelação que evoluiu no livro do Apocalipse. O Espírito de Moisés e de Elias estarão sobre ambos os povos para testemunhar de acordo com o céu. Tanto agora, como no dia do juízo. Entendeu? Por isso nós temos que ser verdadeiras testemunhas. Tá certo? Aqui certo. Eu acabei minha fala. O que é legal, já tá sem som. Só uma coisa que as pessoas vão dizer. Quando o irmão Luiz falou do espírito das 2 testemunhas, não é que é realmente literal, né? O espírito de Moisés e Elias vão descer lá, senão isso aí seria espiritismo. E tem alguém pode no chat ficar comentando aí, né? O que os caras estão falando aí de espírito de Moisés e Elias? Não. É uma simbologia, tá? O mesmo espírito que estava em Moisés e Elias agora passará para a igreja, né? Os judeus. Eu gosto de dizer que eu gosto de chamar de unção. Porque o espírito é o espírito de Deus, sabe? Que caracterizou esses 2 personagens com uma unção específica de fazer coisas ali que foram testemunhadas por outros povos. Por exemplo, foi até bom você falar isso, que já deu o gancho para eu falar o que eu ia falar. Você vê aqui em toda a história bíblica, desde o Egito, que é a primeira cabeça das 7 da besta, do Egito até o 7º Império, aonde não se formou, mas vai se formar, as testemunhas passaram, transitaram, tiveram sempre 2 testemunhas ali. Por exemplo, no Egito teve Moisés e Arão. Aí você foi vendo, no Império Assírio tiveram suas testemunhas. No Império Babilônico tiveram suas testemunhas. Então você vai vendo que toda a cabeça das 7 que compõem a besta, as 2 testemunhas permearam, passaram por ali, até chegar na 7ª cabeça, no 7º Império, que é da onde vai sair os 10 chifres e o chifre pequeno que vai formar o 8º, que é onde, do 7º Império para o 8º Império, da 7ª cabeça para o 8º Reino, as 2 testemunhas, que é o povo de Deus, na sua total abrangência, vai estar formado, vai estar na sua plenitude ali, testemunhando e fazendo cair as trombetas na terra. Então você vê que Deus ele vem construindo essa história e vem mostrando as testemunhas no decorrer da Escritura. No período da 6ª cabeça da besta, que era Roma,
Cristo veio como testemunha. Você vê que Cristo estava ali. Jesus Cristo, ele era testemunha fiel. Ele apareceu como testemunha. E ali você vê ele fazer o papel das duas testemunhas. Ele deu a sua própria vida voluntariamente na cruz. E você viu Cristo no deserto, passando por toda sorte de tentação, repelindo Satanás com a própria palavra ao qual ele foi alvejado por Satanás. Satanás usou a própria palavra para tentar seduzir Jesus Cristo, mas o próprio Jesus ele usou a palavra e a lei para repelir Satanás dali e ser suprido pelos anjos. Você vê que Jesus Cristo ali, ele dá o testemunho fiel. Ele dá ali ele é usado como gabarito ali, para mostrar para as testemunhas que passaram e as testemunhas que viriam como deveria se portar a testemunha fiel. O que devia ter no coração, que era aprazível por Deus, uma testemunha. E ali Cristo dá a referência, dá o gabarito. E aí a gente vê que quando chega no Apocalipse, a fiel testemunha, já ressurreta, glorificada e já assumindo o papel de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Apocalipse 1 ele começa a mostrar, a aplicar a mensagem às 7 igrejas. E essa mensagem, ela serviria de alicerce, de suporte para a formação das 2 testemunhas finais. Em Apocalipse 11, você vê ali que que a palavra é falada mostrando, fazendo referências a testemunhas passadas, falando das 2 oliveiras, apontando lá para o tempo de Zorobabel, para o tempo de Esdras e Neemias. E ali Deus vai construindo uma história para encadear o raciocínio até chegar a Apocalipse 11, onde é o tema, onde a gente vê na Escritura uma abordagem mais clara sobre as 2 testemunhas e sobre o que elas haveriam de fazer no tempo do fim. Mas Deus ele vem falando sobre as testemunhas e vem construindo esse raciocínio usando também as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, a que a gente vê lá em Apocalipse 1 e 2. Você vê Cristo ele arrumando ali o candeeiro, né, no dia da expiação, no dia do Senhor, quando ele aparece ali para João. Você vê ele arrumando os candeeiros, acendendo a menorá, para que a plenitude das testemunhas estejam completamente acesas e com azeite. Ele vem construindo aquilo ali. É o ofício do sumo sacerdote colocar as luzes acesas dentro do santuário. E ele está fazendo aquilo ali com mensagens, com repreensões e até com elogios às igrejas. Você vê ali que ele repreende 5 igrejas e não repreende 2 igrejas. Mas ele dá recados que constroem uma mensagem, que essa mensagem é a mensagem que vai estar na boca das testemunhas e é o prêmio que elas vão receber no final de tudo. Eu quero ler um texto aqui, em cima do que você falou, para você mesmo continuar, para as pessoas pegarem o que está na sua mente com precisão. Eu acho que esse texto aqui vai ajudar, é o que você falou. E quando você mostrar aquele desenho que você mostrou para mim, isso aqui vai fazer mais sentido. Ó, Apocalipse 1:10 diz assim, do 10 em diante: achei-me em espírito no dia do Senhor, aponta para o fim, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, aponta para as trombetas que vão ser tocadas no próprio livro do Apocalipse, dizendo: o que vês, escreve em livro, envia 7 igrejas. Aí ele fala o nome das 7 igrejas. João voltou para ver quem falava, e aí ele diz que viu Jesus, e ele estava com roupa de sumo sacerdote. O verso 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Já nos levou para Daniel 7, aonde o ancião de dias foi apresentado assim, e a metade da semana. Verso 15: os seus pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha de fogo, a voz como de muitas águas. Daniel capítulo 10, quando o anjo foi explicar para Daniel todo o mistério. Aí diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ok, aí o Senhor Jesus se apresenta a João, com vários detalhes no corpo, no qual ele vai distribuir para falar para 7 igrejas, sempre nos levando para o tempo do fim.
embora aqui seja um contexto histórico. E aí Jesus dá uma chave aqui. Ele fala assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, são testemunhos que João estava vendo e que são coisas que eram, naquele tempo, as 7 igrejas, mas que iria servir de base, tipo de uma parábola, um reflexo para as coisas que haveriam de acontecer. E aí o Senhor Jesus fala no verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas. Aí ele fala: 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí eu pergunto para você, que mistério que é esse? Jesus falou, as 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas cadê o mistério? Jesus explicou o mistério aqui. Aí você tem que entender tudo que o Senhor fala de menorá na palavra de Deus. E lá em Apocalipse 11 é onde o Senhor vai explicar esse mistério aqui. As 7 igrejas têm a ver com o que o Senhor está falando lá no Apocalipse 11, onde tem candeeiro, onde tem testemunhas. Aí isso daqui vai fazer sentido na hora que o Pedro explicar, o ponto que ele vai explicar para vocês. O próprio Senhor Jesus falou que é um mistério, entendeu? O mistério não é só você falar, dar nome aos candeeiros, não é. O mistério é você entender o que o Senhor vai estar falando lá em Apocalipse 11, para as 7 igrejas, e destacando 2. Isso aí. E quando o Senhor, ele lá em Apocalipse 11, depois dele dar essas mensagens para as 7 igrejas, né? E essas mensagens para as 7 igrejas, elas estão... Você tem que entender o que está acontecendo ali. Conforme ele vai exortando e ele vai repreendendo, ele vai arrumando a menorá, ele está acendendo a menorá. Ele está fazendo o papel de sumo sacerdote. Através da mensagem dele, ele está fazendo aquelas igrejas que dormiam acordarem e voltarem atrás nas suas primeiras obras, voltarem atrás nas suas obras que estavam fazendo, que eram aprovadas. Ele está repreendendo falsas doutrinas, está falando de falsos profetas, que estavam tudo dentro dessas igrejas, e que ele tá repreendendo, porque aquilo ali não é azeite de ouro que acende a menorá. Então ele está, com a mensagem que ele está dando, que ele está repreendendo, ele tá tocando trombetas e acendendo as igrejas, arrumando tudo ali. E aí, quando chega em Apocalipse 11, ele volta a falar dos candeeiros e nos joga lá para Zacarias, quando ele fala também das 2 oliveiras. Ele compara os 2 candeeiros, meus 2 candeeiros, minhas 2 oliveiras. E aí ele pega essa mensagem e joga uma seta lá para Zacarias 4, quando ele fala da oliveira, fala do azeite de ouro que desce e que enche, que sai dessas oliveiras e enche a menorá que está ali, e você começa a entender o que Deus está fazendo. E mais na frente um pouco, quando ele sai de Zacarias, ele nos remete aquele monte, no Monte das Oliveiras lá, transfiguração, a hora da transfiguração, quando Jesus aparece ali, ele leva as testemunhas dele, né, os discípulos, os apóstolos que estavam com ele chama ali, para eles, ele aparece no meio de Moisés e Elias, se transfigura ali, Moisés e Elias, nos remetendo para Zacarias 14, para Zacarias 4, e nos levando para Apocalipse 11, fazendo uma grande conexão entre esses momentos, para falar que Moisés e Elias, diante dele, são as 2 oliveiras, as 2 unções que vão estar sobre Filadélfia e Esmirna. Esmirna e Filadélfia. São as 2 igrejas, lá de Apocalipse 2 e 3, que não estão sendo repreendidas por Jesus. Mas existem ali para essas 2 igrejas um anúncio de que uma delas passaria pela morte e a outra seria guardada na hora da provação. Então você consegue entender que isso também aconteceu com Elias e aconteceu com Moisés. Você começa a conectar esses raciocínios, conectar essas informações, porque Moisés passou pela morte. E Elias, ele é arrebatado, ele é levado
numa carruagem de fogo aos céus. Não quer dizer que ele não morra, ele morre, mas a mensagem que está sendo construída aí é que ele mostra o arrebatamento daqueles que ficam aqui e não passam pela morte. E Moisés morreu e passou pela morte. E você consegue começar a entender que quando você lê Apocalipse 11, alguns feitos que são narrados ali pelas testemunhas, que vão acontecer pela boca das testemunhas, se assemelha e muito ao que aconteceu com Moisés no tempo do Egito e aconteceu com Elias, quando ele se escondeu de Jezabel e ficou lá por 3 anos e meio fazendo o céu parar de chover. Ele fez cair fogo do céu. Então, todas essas coisas começam a nos lembrar, a nos remeter para Apocalipse 11, para aquilo que está acontecendo com as 2 testemunhas. Você consegue ver que a unção que estava sobre Moisés e Elias vai estar sobre o povo de Deus na última semana, porque esses mesmos feitos vão voltar a acontecer nessa última semana, por causa do Espírito que está sobre, por causa da unção que está sobre as 2 testemunhas, os 144 mil, as 2 casas de Israel, ou a igreja do Senhor que vai estar na terra. Isso tudo são formas diferentes de falar da mesma coisa, a igreja. Você vai ver que no tempo no tempo do profeta João Batista, o espírito de Elias, a unção de Elias estava sobre ele. E aonde ele estava? Anunciando a vinda do Senhor, no deserto, fora do sistema romano, fora de Roma, que era a 6ª cabeça da besta. Ele estava ali fora daquilo, no deserto, apregoando, anunciando a vinda do Senhor, a primeira vinda, certo? E ele gerando arrependimento, clamando para que o povo se arrependesse. Essa unção vai estar no deserto, lá na igreja, que vai estar fugindo e guardada por Deus. E essa é Filadélfia. É o que está sendo prometido em Filadélfia. Enquanto Esmirna, ela tinha a unção de Moisés sobre ela, e esses que vão estar em Jerusalém, anunciando, pregando também, falando as coisas, fazendo cair as trombetas. E aí esses vão morrer. Na metade da semana, você vê que eles morrem. Em Apocalipse 11, você vê que eles não acontece nada com eles por 3 anos e meio. Porém, esses morrem. O que eu quero agora é falar, irmãos, a respeito disso que eu acabei de explicar, é que você não pode separar as 2 testemunhas em 2 classes diferentes de povos. Eles vão estar misturados, irmãos. Os que morrem na metade da semana caracterizam a unção de Moisés. Os que fogem para o deserto caracterizam a imagem de Elias. Sendo que você não vai ficar uma testemunha morta e a outra vai para o deserto. São povos, irmão. São gentios e judeus misturados. Não tem diferenciação. O que difere, são características de Moisés e Elias que vão estar no meio desse povo, na igreja do Senhor que vai estar na terra, nesse período de grande tribulação. Eu quero que vocês entendam isso. Não literaliza isso de uma maneira engessada, porque aí traz confusão quando você lê Apocalipse 11 e lê Apocalipse 12. Nem Apocalipse 12, que é a continuação do contexto de Apocalipse 11, quando acaba de falar das testemunhas, você vê que uma parte da igreja ela vai para o deserto. E, inclusive, é essa igreja que foge para o deserto, com as 2 asas da grande águia, é essa igreja que vai para o deserto que a serpente vem atrás primeiro. Ela não mata primeiro as testemunhas que estão em Jerusalém. Primeiro, ela vai atrás daquelas que estão fugindo. Não consegue pegar, porque Deus dá provisão. Deus abre uma porta, a igreja entra e ele fecha essa porta. E a igreja fica escondida no deserto, no ermo. Aí o que ele faz? Ele não consegue pegar e ele volta e vai atrás dos descendentes da mulher, que é a parte da igreja que está em Jerusalém causando testemunho, fazendo testemunho. E ele vai lá e mata elas. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou fazendo um apanhado de várias informações aqui para vocês entenderem o que a gente está falando sobre as 2 testemunhas.
Então é isso. Eu queria então dar uma lida nos textos, irmãos, para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é uma coisa que eu estou inventando. Eu vou ler aqui rapidamente em Apocalipse 2, os versos de 8 a 11. Isso aqui é a conversa com Esmirna. É a carta direcionada a Esmirna. Olha o que o Senhor fala para ela. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o Senhor Jesus, que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, esse primeiro versículo, que é o 8 de Apocalipse 2, Cristo já está consolando Esmirna com a promessa de ressurreição vinda da parte dele. Ele está falando aqui, ó, aquele que está falando agora com vocês é aquele que é o primeiro e o último. É aquele que morreu e tornou a viver. E aí ele vai, enche o coração de Esmirna de esperança e fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que ele está dizendo aqui? Vocês vão morrer. Alguns vão morrer. Porque o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas ressuscitou, está dizendo para vocês serem fiel até a morte. Porque se vocês forem, eu vou dar a coroa da vida. E como é que ele pode dar a coroa da vida? Porque esses que morreram vão ressuscitar na primeira ressurreição. E aí ele vai dar. Então Esmirna, ele está fazendo uma conexão com aqueles que têm a unção sobre eles de Moisés, que experimentaram a primeira morte, que morreram, que foram para a região do Sheol, do Hades, mas que ressuscitarão. Aí ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque vai sofrer da primeira, vai ressuscitar, vai ser glorificado, vai ser fiel até a morte, vai receber a coroa da vida, mas não vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a promessa que ele está fazendo para Esmirna, que a gente consegue enxergar que vai passar pela morte, como Moisés passou pela morte. Tá certo? E aí... Pedro, oi. Esse texto que você leu aqui, ó, eu já era um texto que eu estava aqui no gatilho para ler. Você não vai perder o pensamento não, porque está todo alinhado. Olha só como depende dos profetas, irmão. Pedro leu o Senhor Jesus se comunicando com uma das igrejas, que na linha de raciocínio que a gente está mostrando é uma das testemunhas. Em Isaías 44, no versos 6, 7 e 8, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci um povo eterno, que o declare e exponha perante mim? Esse povo eterno que vai ter que declarar isso. Que esse anuncie as coisas futuras, que a gente está fazendo agora, as coisas que hão de vir. Verso 8: não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Para as pessoas testemunharem isso na cara da besta do falso profeta e da grande Babilônia, vai custar a vida. Você vê o texto? Um texto: eu sou o primeiro e o último. Olha como tem a ver. O interessante é que quando o Senhor promete, né, ele começa a carta prometendo que vai ressuscitar, isso serve de consolo para esses que vão testemunhar isso aí no meio da cara do povo da besta. Entendeu? E a gente não pode esquecer que esse testemunho vem sendo dado durante a primeira metade da semana todinha, causando dano ao povo da besta, causando dano ao sétimo império, causando dano aos 10 chifres, causando dano ao chifre pequeno e ao povo que ele está construindo ali como império.
que ainda não estão marcados pela marca. A marca vem na metade da semana, mas aquele povo está sendo encaminhado para o 8º reino. O chifre pequeno está trabalhando para receber o poder na metade da semana. E as testemunhas estão atrapalhando. As testemunhas estão causando dificuldade. As testemunhas estão fazendo as coisas na terra se tornarem difíceis. E as nações estão vendo. E esse testemunho é um testemunho que causa ódio para os povos, línguas e nações que vão estar na terra vivendo e coexistindo junto com as testemunhas. Por isso, na metade da semana, eles têm prazer em matar, têm prazer em perseguir, só precisavam de um mandato. E aí o 8º rei, quando ele assume o império, assume a cabeça da besta e começa a direcionar ela, ele manda matar. E os povos que estão marcados agora, sim, marcados, vão matar com prazer e vão se alegrar, vão trocar presentes e vão deixar as testemunhas ali na praça da grande cidade, ali expostas, né, ao tempo, ao relento, para serem mortas, pisoteadas, escarnecidas e ali apodrecerem até virarem ossos no meio da praça da grande cidade. E vão ter prazer de fazer isso. E isso é que que o Jesus Cristo vem falando para essa igreja, em código. Falou para Esmirna. Falou, vou botar vocês em provação, mas ser fiel até a morte, porque vai morrer. E aí eu te darei a coroa da vida. E não sofrerão dano, esses não sofrerão dano da segunda morte, porque vão testemunhar isso que o Luiz acabou de ler. No meio da cara da 7ª cabeça da besta, o 7º império. E aí, em Apocalipse 3, no versos de 7 a 13, tem a outra igreja, que não é repreendida por Jesus, que está ok, que é um candeeiro aceso. Esmirna era o outro candeeiro que estava aceso. Agora Filadélfia é o outro candeeiro que está aceso, irrepreensível diante do Senhor. E ele vai falar a mensagem que ele tem para falar para ela. Irmãos, todas as 7 igrejas é uma mensagem única, que o Senhor Jesus foi muito didático, muito sábio em fragmentar essas mensagens para cada igreja. Isso teve o seu cumprimento no tempo em que essas igrejas existiram, mas isso formava uma mensagem que é aquilo que o Luiz falou, que haveria de acontecer e aconteceria novamente. Ele fala isso para João. Por isso que ele fala 7 vezes, né, Pedro? Aquele que tem ouvidos, ouça, entenda o que o Espírito está falando às igrejas, porque não era só uma coisa para aquele tempo. Tenha ouvidos para ouvir. Isso aí. E aí ele fala, e anota as coisas que hão de vir, que aconteceria. Como é que ele fala, Luiz? Aconteceria, haveriam de acontecer? Como é que é o texto? As coisas que você vê, que você está vendo, né? Tipo, a apresentação de Jesus para João, o que você está vendo, as que são das 7 igrejas e as que hão de acontecer depois dessas, que é todo o livro do Apocalipse. Isso aí. Então você vê, é a mensagem das testemunhas. É a mensagem que vai chegar nas testemunhas, que vai sair da boca das testemunhas. E aí Jesus ele vem e olha para Filadélfia e vê que ela está irrepreensível e faz e aplica a sua mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que completa todas as outras mensagens, as outras 6 igrejas. Filadélfia é mais uma mensagem. Você tem que pegar esse apanhado de mensagens e fazer uma mensagem única, que é a mensagem que é azeite de ouro, que vai acender a todos os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A gente vê isso pelas promessas, né, Pedro? Uma promessa que se cumpre para uma tem que se cumprir para todas, para os vencedores. Exatamente, é isso aí. Aí você consegue entender que as 2 testemunhas, elas não estão só em Filadélfia e Esmirna. Filadélfia e Esmirna, elas estão sendo usadas para acordar as outras. E isso a gente consegue perceber com a conexão com a parábola das 10 virgens, que a gente vai falar mais depois. Mas agora eu quero que vocês entendam que precisavam ter 2 irrepreensíveis, precisavam ter 2 igrejas, né? 2 povos acesos, acordados, irrepreensíveis, para receber a missão de acordar as outras, com a mensagem que eles estavam acabando de receber de Jesus Cristo, que é a mensagem das 7 igrejas.
E aí ele vai e fala assim, Apocalipse 3, versos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Tá vendo só? Ele vai guardar a igreja na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação vem no mundo inteiro. A grande tribulação vem sobre o povo de Deus, sobre a igreja. E Jesus está prometendo que vai guardá-los do início ao fim da tribulação que viria assolar toda a raça humana, todo o mundo inteiro. E aí ele fala: na tribulação, na provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cara, é interessante. Olha o que Jesus está falando. Conserva o que tens. Essa igreja vai para o deserto. Essa igreja vai sofrer no deserto. Essa igreja vai ser tentada no deserto. E essa igreja tem que conservar o que tem para não perder a sua coroa no deserto, irmãos. É isso que Jesus está falando aqui. Igual aconteceu lá com o povo hebreu. E é exatamente o que aconteceu com o povo hebreu e o que aconteceu com Jesus no deserto. Ele perseverou, ele foi vencedor e não perdeu a sua coroa. Então, e quando Jesus fala, é provável que há de acontecer com muitos, né? Perder a coroa. E aí ele fala, ao vencedor, porque vai ter o perdedor, perdedores. Por isso tem ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, esse texto, esse pedaço aí que ele fala que vai ao vencedor, fará coluna do santuário e colocará o seu nome, o nome da cidade e o nome do Pai nessa pessoa, nesse vencedor. Esse texto, a confirmação desse texto, está em Apocalipse 14, verso 1, que diz assim: a epígrafe desse texto é: o Cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Você está vendo aqui o cumprimento da promessa que ele fez em Apocalipse para Filadélfia, em Apocalipse 3, se cumprindo em Apocalipse 14, nos 144.000. Você está vendo que 144.000 é um povo, e aqui essa promessa está se cumprindo no povo em geral, não é só em Filadélfia. Ele fez a promessa em Filadélfia, para Filadélfia, mas a gente já disse aqui que essa mensagem é uma mensagem que abrange todo o povo de Deus, não só Filadélfia. Assim como que a mensagem para Esmirna abrange todo o povo de Deus, não só Esmirna. E a prova disso está em Apocalipse 14, porque aqui ele olha e viu em pé sobre o Monte Sião 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. É a promessa que ele fez para Filadélfia, se cumprindo em toda a igreja, em todas as testemunhas. Então, irmãos, eu vou colocar essa imagenzinha aqui, ó, para vocês entenderem. Vou adicionar na tela aqui, ó. Essa imagenzinha aí, você consegue ver aquilo que a gente acabou de explicar agora. O mistério que Jesus tinha ele desvendou na própria explicação dele, os 7 candeeiros sendo as 7 igrejas, e a mensagem de repreensão vindo para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, e Esmirna e Filadélfia acesas diante dele, as 2 testemunhas, os seus 2 candeeiros, as suas 2 oliveiras, falando de Moisés e Elias, falando de Judá e Efraim, falando das 2 casas de Israel,
falando da igreja que vai estar acesa no tempo do fim, que vai tocar trombeta para despertar as outras virgens, as outras que estão dormindo. Jesus avisou isso para as 7 igrejas, que essa prostituta contaminaria. E é o mesmo contexto quando ele fala isso para Tiatira. Aquela mulher estava se prostituindo ali, contaminando a igreja com prostituição. E os 144 mil são castos que não se contaminaram com falsas doutrinas, não se contaminaram com o sistema, não se contaminaram com a marca da besta, não se contaminaram com o sistema montado pelo 8º rei, pelo anticristo. Esses são castos. Da mesma forma que Elias era casto, não se contaminou com Roma, e tinha sobre ele o espírito de Elias, a unção de Elias. Paulo disse que estava preparando a igreja para apresentar ela como uma virgem a um só marido. Né? É Paulo falando isso. Você vê que são várias conexões, são vários links que se abre e te leva para um lugar da escritura que tem a informação completa. E aí você consegue concatenar tudo, montar o quebra-cabeça. A doutrina, o ministério das 2 testemunhas é um quebra-cabeça que você tem que ir montando as peças, irmão. Começou lá com o Jean falando, lá em Gênesis, a formação dos seres humanos, porque testemunhos teriam que ser seres humanos. E aí Deus começa a construir a história do povo de Israel e do povo gentio, do povo judeu e do povo gentio, para depois unificar isso no Cristo, no Filho, que é a fiel testemunha. No corpo dele estariam as 2 testemunhas. Estaria Pedro. Pode falar. Fala, já foi, acabei. Tem pastores no YouTube, e em destaque tem um em especial, que ele, quando lê o Apocalipse 11, ele convence as pessoas a não buscarem um sentido mais profundo do texto. Ele até zomba, de certa maneira, falando que tem gente que quer ler e quer buscar um sentido mais profundo para tudo. Ele usa os pós-milenistas e os amilenistas, que realmente é verdade essa parte. Eles querem buscar um sentido maluco das coisas, querendo interpretar o livro com a sua própria mente. Só que esse pastor também faz o mesmo, induz os outros a fazerem o mesmo, dizendo que não precisa buscar um sentido mais profundo, lê e entenda. Ou seja, o Apocalipse num todo é um livro para você ler, literal, e não precisa ficar espiritualizando muita coisa, porque já está sendo explicado. Então, na mente da maioria, ainda é assim. A igreja foi arrebatada 7 anos antes da grande tribulação. Então, os que ficaram, que é uma parte da esposa, vão sofrer a grande tribulação, a ira de Deus, vão ficar sem bodas e ainda são incompetentes e não conseguem pregar o evangelho. Então vão ter 144 mil homens, Deus desprezou todas as mulheres aí, homens pregando o evangelho e ainda 2 testemunhas aterrorizando o mundo com aqueles sinais. Isso fez sentido na cabeça deles. Por quê? Porque eles não têm o que diz o próprio Apocalipse. Como é que é o texto? Aparece 2 vezes. Você tem que ter a fé, o testemunho de Jesus. Como é que é o texto, irmãos? Eu não vou buscar aqui agora para não perder a linha não, mas busca lá no Apocalipse. O testemunho de Jesus. João já fala que ele estava preso por causa do testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19, você vai ver que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se você tem o espírito profético, você ilumina todas os 7 candeeiros. Se você não tem o testemunho de Jesus, olha só, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Você não trabalha para iluminar os 7 candeeiros. Então, se você promete que a igreja vai ser livrada do mal, assim, do mal da grande tribulação, fazem as pessoas olharem para o livro do Apocalipse de uma maneira tão longe da verdade, como que você poderia ter o espírito de profecia assim? Ou seja, não tem vínculo o Apocalipse com os profetas? Não tem vínculo algum? Assim é o assunto dos 144 mil, das 2 testemunhas, da besta do falso profeta. Não podemos inventar. E o Senhor é profundo, sim. É um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. Não é para você ler literalmente e literalmente achar que é aquilo que o Senhor está falando. Senão o Apocalipse é para você
logo no capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. No final do livro também. Lê, ouve, não de ouvir, mas de entender e guardar a profecia. Guardar, ou seja, praticar. Não adianta só entender e não praticar. Tem que praticar. Essas 3 coisas fazem com que a bem-aventurança se cumpra sobre você. Até Cristo falou isso, né? Sobre o tolo que constrói a sua casa na areia, que ele assemelhou àquele que ouve, né, essas palavras e não pratica, e o prudente que sim, que ouve e as pratica, né? O que te fez lembrar desse texto? Oi? O que te fez lembrar desse texto? Agora, na minha fala, você lembrou dele, né? Sim, a leitura do Apocalipse. Daquela parte. Sim, mas tem uma coisinha mais interessante aí nesse texto que você citou. Sobre as 2 casas, né? No caso, não. A referência do... O prudente ouve e pratica. O louco, que é a nécio, né? Ignora. Os nécios, ignora. Então aí você tem as 10 virgens. Isso aí. Perfeito, isso aí. As nécias e as prudentes, né? Sim. As que tem o azeite e as que não. Então, quando a gente... Foi bom vocês falarem das 2 testemunhas associando a parábola das 10 virgens, porque existem várias parábolas em que Jesus ele usa... Ele nas entrelinhas está ali as 2 testemunhas, né? Tem algumas parábolas que falam sobre isso. A das 10 virgens é uma delas, que Jesus usa o pano de fundo para falar das 7 festas, do período da igreja, desde Atos dos Apóstolos, após o Pentecostes, até o tempo do fim. Ele usa ali, está tudo ali dentro dessa parábola, as 7 festas. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. A parábola das 10 virgens, ela começa a ser falada, narrada, já no Pentecostes, né? Com a festa do Pentecostes. Você vê que as virgens elas estão acesas, com as suas candeias na mão, só que umas tinham azeite armazenado e outras não, mas estava todo mundo aceso. O momento em que todas estavam acesas foi aonde? No Pentecostes, quando as chamas de fogo entraram no cenáculo lá e acenderam a menorá, né, que era a igreja, pela primeira vez. O Espírito estava ali e acendeu a menorá. Então a parábola das 10 virgens já começa ali, no Pentecostes. Jesus já tinha cumprido nele a Páscoa, o asmo e as primícias. Nele, na sua morte, no seu sacrifício na cruz, na sua ressurreição, asmo, corpo sem fermento, e as primícias, que foi a ressurreição dele. E aí o envio do Espírito no Pentecostes começa a parábola das 10 virgens. Beleza. Aí você vai vendo o desencadear da parábola das 10 virgens, você vai vendo que o noivo demorou muito, então as virgens pegaram no sono. Esse é o período em que a gente está vivendo, irmãos. Jesus falou, logo venho. Logo venho. Esse logo venho até hoje não aconteceu. O que aconteceu com a igreja? Cansou de esperar. Esfriou. A chama foi apagando. Foi apagando, foi apagando, foi apagando e apagou. E o que está acontecendo hoje? A igreja dorme. Mas precisa, e aí você vai associando tudo isso que eu estou falando com a parábola. Se você já olhou, já botou seus olhos nessa parábola, você vai vendo que eu estou transliterando ela usando as festas. E aí, esse período em que a igreja dormiu, ele existiu nas festas, irmãos. Era o período que existia entre o Pentecostes e a festa das trombetas. Tinha um hiato de tempo ali. Tinha um hiato de tempo. Esse hiato de tempo é o período que a gente está vivendo agora. Na festa, na lei, existia esse hiato de tempo, de meses. E esse hiato de tempo existe, porque a gente está passando por ele agora. A igreja está adormecida, irmão. Está repleta de joio. Está repleta de falsas profecias. Está repleta de falsas doutrinas. As candeias estão se apagando. As pessoas não têm reserva de azeite na sua botija. Então isso tudo está acontecendo. É preciso que alguém grite. Dê o grito da meia-noite. Dê o teruá. Fale com voz de trombeta. Para acordar e acender. E essa mensagem que vai acordar e vai acender é a mensagem que Jesus Cristo deu para as 7 igrejas da Ásia Menor. É essa mensagem que vai acordar, que vai sair da boca das testemunhas e vai despertar a igreja que dorme para o tempo em que eles vão estar vivendo.
Irmão, quando você lê a parábola das 10 virgens, aquela história que Jesus usa com muita maestria, usando caracteres e cultura do próprio judaísmo para falar ela é tão rica, irmãos, ela tem tanta coisa dentro dela, que você vai ver ali Jesus Cristo falando que uma voz na meia-noite grita. E muita gente usa e pensa que esse grito é o 7º toque de trombeta. E não é, irmão. É o primeiro toque da trombeta. Porque a festa das trombetas, ela acontecia 10 dias antes da festa, do dia da expiação. Era o preparativo para o dia da expiação e para a festa dos tabernáculos. A trombeta tocava lá, no dia 1 do mês 10. A festa das trombetas, no dia 1 do mês 7, desculpa. No dia 1 do mês 7. A festa da expiação era no dia 10 do mês 7. E a dos tabernáculos era no dia 15 do mês 7. Então, no dia 1 do mês 7, eram tocadas trombetas para o povo se preparar para o dia da expiação. Irmão, a mensagem que está lá na lei, com esse toque de trombeta para se preparar para o dia da expiação, era para o povo vestir roupa de saco, preparar as suas ofertas, preparar o azeite, preparar a colheita, preparar tudo para dar para o sumo sacerdote e levar para o povo ser aceito a Deus para entrar na festa dos tabernáculos. Irmãos, essa mensagem do toque de trombeta, na parábola das 10 virgens, é para as virgens olharem para as suas candeias, acenderem ela, olharem para os reservatórios para ver se tinha suficiente, porque o noivo estava vindo. O noivo ia sair do Santo dos Santos no dia da expiação para pegar a noiva e casar com ela na festa dos tabernáculos, que é a boda do Cordeiro. Isso tudo está dentro dessa parábola. Tá entendendo? E as 7 festas estão ali. O grito da meia-noite, o teruá da meia-noite, é o toque das trombetas, que são faladas pelas 2 testemunhas. Quem é que toca? Quem é que dá esse grito? Esmirna e Filadélfia. Moisés, Elias. As 2 casas de Israel que vão estar acordadas. Os sóbrios que Paulo fala, não sei se é em Efésios ou Gálatas, ele fala, nós os sóbrios não somos da noite, nós somos do dia, nós não dormimos. Eles é que gritam, esses que estão vigilantes, esses que estão acordados, esperando o dia do Senhor para não serem pegos como ladrão, esses é que acordam as virgens que dormem. O restante das igrejas, as 5 igrejas que estão dormindo, o povo de Deus que completa as 5 igrejas que estão dormindo, que são acordadas pelas 2, Esmirna e Filadélfia. Vocês estão entendendo a conexão de raciocínios que eu estou fazendo, irmão? Estou fazendo um apanhado, porque se for para ler todos esses textos, a live fica com 5 horas. Mas eu estou fazendo um apanhado para vocês entenderem qual é a construção disso, aonde Jesus está querendo chegar com essa mensagem. E lá em Apocalipse 11, ele chancela. Ele faz a ligação de Esmirna e Filadélfia, das 2 testemunhas, com os 2 candeeiros, que são as 2 que estão acesas, e as 2 oliveiras, que é Moisés e Elias, que estão recebendo unção de ouro, a unção dourada, o azeite puro, para acender o resto da menorá. E aí, quando você entende isso, você vai ver essa figura aqui, ó, esse esqueminha, eu vou completar ele agora de uma outra forma. Vocês vão ver aqui agora, aquele primeiro esqueminha que eu tinha colocado, agora ele está diferente, ó, tá com mais coisa escrita nele aí. Agora vocês vão entender. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda, ela é autoconectante, ela vai se conectando, ela vai se buscando. E aí quando você consegue montar o quebra-cabeça, você vai entender o porquê que essa mensagem envolve menorá, envolve candeeiro relacionado com igreja, candeeiro relacionado com o Espírito, os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito. Isso relacionado com o dia da expiação, com a menorá que tem que ser acesa, com o ofício do sumo sacerdote de acender, tudo isso está conectado nessa mensagem das 2 testemunhas. E aí você vai vendo esse apanhado de coisas, e Jesus Cristo fazendo isso, mostrando essa conexão de tudo isso que ele está falando lá na parábola das 10 virgens. E aí você vai ver aqui, ó, as 7 igrejas, e aí por que você vai ver que ele faz a conexão e usa a parábola das 10 virgens?
usa a parábola como 10 virgens, não 7 virgens, não 5 virgens, nem 6 virgens, muito menos 12, mas 10 virgens. Por que 10 virgens? Por que Jesus Cristo falaria 10 virgens? Irmãos, está conectado com as 7 igrejas, está conectado com os 7 candeeiros. Você se lembra que 2 candeeiros estão acesos e irrepreensíveis, que é Esmirna e Filadélfia? Então 5 estão repreensíveis e dormem. Precisam consertar os seus erros e despertar para o momento da vinda do Senhor. E se acenderem. Isso vai acontecer na última semana, irmão. Na primeira metade, com as trombetas tocando. Com as testemunhas tocando. As testemunhas vão acordar as próprias testemunhas que estão dormindo, para virarem testemunhas e profetizarem junto com as que estão acordadas. E aí você vai ver aqui, ó, sendo que na parábola das 10 virgens, 5 são nécias e 5 são prudentes. 5 têm azeite, 5 têm luz para acender, azeite guardado, enquanto outras 5 tinham azeite guardado, não tinham azeite guardado, eram acesas, mas apagaram e adormeceram. O fato é que todas dormiam, mas na hora que foram despertadas, 5 tinham azeite e tinham luz no candeeiro, e outras 5 não tinham. Quem são as outras 5 que não tinham? As nécias. Aí, olha só, aumenta aí a imagem para mim, Luiz. Você está vendo aí nessa imagem, nesse desenho, esses vezinhos aqui em cima das outras igrejas. Dentro dessas 5 igrejas que dormiam, mostrando o povo de Deus, e aí associando a parábola das 10 virgens, 5 igrejas tinham no seu contexto pessoas que foram despertadas e tinham azeite, que eram prudentes, mas também, e venceram, olha aqui, ó, virgens prudentes, vencedores, de vencedores, mas também tinham virgens nécias em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Também tinham virgens nécias que perderam, que olharam para Jesus e ele falou, não vos conheço. E aí você vê, ó, de 5 igrejas, no seu montante tinham 5 prudentes e no seu montante tinham 5 nécias, 5 vencedoras e 5 perdedoras, totalizando 10. E é daí, na conexão de toda essa informação, que Cristo tirou as 10 virgens. Entendeu? Vocês conseguiram entender, irmão, o que eu estou falando aqui?